Olá, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que alegria continuar nosso estudo do Vem Segue-me. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, começando aqui no capítulo 18, versículo 26, até o final, no versículo 47. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão compartilhando os vídeos e convidando outros para fazerem parte de nossa classe. Tenho recebido relatos assim maravilhosos. Ontem uma irmã me mandou uma mensagem no WhatsApp, uma irmã querida, conhecida nossa, e ela compartilhou que sua mãe está compartilhando os vídeos com todo mundo. E a mãe tem 88 anos. Não existe uma idade para se compartilhar o Evangelho. Nós sempre podemos compartilhar um Evangelho e sempre podemos ser um instrumento nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo para proporcionar a imortalidade e vida eterna aos filhos de nosso Pai Celestial, graças à expiação do Salvador. Então, se você não é inscrito, aceite o convite, se inscreva e venha fazer parte dessa classe maravilhosa. E mais uma vez, muito obrigado. Então, vamos começar a aula de hoje. E nesta revelação, o Senhor orienta David Wintemere e Oliver Cowdery e David Wintemere a chamar os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E o que acontece neste caso? Mais tarde, junta-se a eles Martin Harris. E os três, então, recebem essa designação de localizar e chamar os 12 apóstolos do Senhor em nossa dispensação, nos nossos dias. Apóstolos vivos do Senhor. Isso é extraordinário. Vamos começar lendo aqui no versículo 26 até o 32, que diz assim: E agora, eis que há outros chamados para declararem o meu evangelho, tanto os gentios como os judeus. Sim, 12. E os 12 serão meus discípulos e tomarão sobre si o meu nome. E os 12 são aqueles que desejam de todo o coração tomar sobre si o meu nome. E se desejam de todo o coração tomar sobre si o meu nome, são chamados para ir a todo mundo, pregar meu evangelho a toda criatura. E são eles os ordenados por mim para batizar em meu nome, de acordo com o que está escrito. E tendes diante de vós o que está escrito, portanto, deveis fazer de acordo com as palavras que estão escritas. E agora falo a vós, os 12, eis que a minha graça vos basta. Deveis andar retamente perante mim e não pecar. E eis que sois aqueles ordenados por mim, para ordenar sacerdotes e mestres, para declarar meu evangelho de acordo com o poder do Espírito Santo que está em vós, e de acordo com os chamados e dons de Deus aos homens. Fim da citação. Então, aqui ele está descrevendo já em 1829 que as três testemunhas deveriam procurar os 12 que seriam chamados como apóstolos do Senhor. Olha que interessante, o Quórum dos 12 só foi organizado em 1835. E durante esses 6 anos, relata Oliver Cowdery que ele, depois de receber essa revelação, ficou sempre pensando, observando e procurando encontrar estes homens que seriam chamados para esse quórum tão importante da igreja. Lembrando que nós temos ao todo 15 apóstolos. Os 3 primeiros os 3 formam a primeira presidência, tá bom? Não precisa ser em ordem de antiguidade de chamada, mas o profeta é o que tem mais tempo de apostolado. Então, os 3 primeiros, refazendo aqui, os 3 que formam a primeira presidência, sendo que o profeta de Deus é o que tem mais tempo de apostolado, eles formam a primeira presidência. Essa é o quórum governante da igreja. E o segundo em autoridade é o quórum dos 12. E a primeira presidência e o quórum dos 12 agem sempre em conjunto em todas as decisões. Lembra que quando o Salvador, Jesus Cristo, ele foi ao Monte da Transfiguração e levou
Pedro, Tiago e João, aquele era o coro presidente. Quando o sacerdócio de Melquisedeque foi restaurado, Pedro, Tiago e João foram os enviados pelo Senhor com autoridade para restaurar o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio maior, em nossos dias, tá bom? Muito bem. Daí nós vamos entrar no versículo 33 até o 36. Antes de falar sobre esses versículos, de falar sobre eles, algum comentário, eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse assim: como é que você olha para a doutrina e convênios? Como escritura. Muito bom, irmã. Mas quais os seus sentimentos quando você lê doutrina e convênios? Pensa nisso, tá bom? Vamos lá. Doutrina e Convênios, então, 18, do 33 até o 36. E eu, Jesus Cristo, vosso Senhor e vosso Deus, disse-o. Estas palavras não são de homens, nem de um homem, mas são minhas. Portanto, vós certificareis que são minhas, e não de um homem. Pois é minha voz que vô-las diz. Pois vos são dadas pelo meu Espírito e pelo meu poder, vós as podeis ler uns para os outros. E se não fosse pelo meu poder, não as poderíeis ter. Portanto, podeis testificar que ouviste minha voz e conheceis minhas palavras. Fim da citação. Que coisa extraordinária! O próprio Salvador instruindo o Quórum dos 12, instruindo os seus apóstolos, né? Mesmo antes do Quórum ser formado. Lembra que essa revelação tinha sido dada lá no começo, né? Quando ela foi dada ao Oliver Cowdery e David Winter, né? E depois acrescentou-se Martin Harris, como eu já expliquei. Então o Senhor está ensinando assim, olha, essas revelações é a minha voz. Quando o Quórum dos 12 foi organizado, fez-se uma reunião e Oliver Cowdery foi o orador. E ele leu essa Doutrina e Convênios 18 para os membros do Quórum dos 12, recém-chamados ali, né? Diz que foi um discurso muito inspirador. Ele, por 3 vezes, ele teve que parar para chorar devido à emoção. E relata que Brigham Young, ele ficou tão assim emocionado com isso que ele rapidamente copiou para poder ler várias vezes, porque era a palavra de Jesus Cristo. E a pergunta, né, que vem à nossa mente é: como eu e você, membros comuns da igreja, como nós olhamos para a doutrina e convênios? Nós estamos vendo ali a voz de Jesus Cristo com nossos olhos e nossos ouvidos espirituais, né, vendo e ouvindo. Porque aqui é bem claro: portanto, podeis testificar que ouviste minha voz, no 36, e conheceis minhas palavras. Irmãos, os céus estão abertos. Você, eu, como membros da igreja do Salvador, mesmo a igreja de Jesus Cristo, são os últimos dias, quando nos batizamos, recebemos o dom do Espírito Santo, o direito à companhia constante do Espírito Santo em nossas vidas. Lembra, o normal é sempre sentir o Espírito. Quando você não está sentindo, é porque tem algum problema, tem que se arrepender rápido. E agora nós estamos lendo aqui, Doutrina e Convênios, a voz do Senhor. Eu sou muito, muito, muito grato por ainda na minha juventude ter conhecido o Evangelho restaurado do Senhor em nossos dias. Eu sou tão grato por ter recebido o batismo por quem tinha autoridade, que veio dos 12, da primeira presidência, dos apóstolos vivos. Eu sou tão grato por ter recebido por imposição das mãos o dom do Espírito Santo na minha vida, que tem sido meu companheiro constante. E eu sou tão grato por sentir o Espírito. Eu tive a oportunidade, né, durante a minha vida, praticamente toda a minha vida como membro da igreja, desde os 18 anos, eu estou com 60
2, então dá dando 44. Eu, quase sempre eu tive a oportunidade de ensinar. Eu amo ensinar o Evangelho, porque ensinar, compartilhar o Evangelho é uma oportunidade de sentir o Espírito Santo. E eu amo sentir o Espírito Santo na minha vida. Eu amo sentir o Espírito Santo, que testifica de Jesus Cristo e de nosso Pai Celestial, que nos aponta o caminho da vida eterna. E Ele está sempre ao nosso alcance. Qual é o problema, então? Talvez você me diga assim, mas irmão André, eu não estou sentindo o Espírito Santo. Bem, muitas coisas estão acontecendo. Estamos no meio de uma pandemia, não temos nossas reuniões regulares, na maior parte do mundo, não podemos nos reunir em nossas capelas, por devidas medidas sanitárias, né? Alguns lugares já têm voltado, e aos poucos os membros estão retornando, né, com alguns frequentando, porque tem muitos que são já do grupo de risco. No meu caso, eu sou um menino, né, de 62 anos, mas eu já faço parte desse grupo de risco. Minha esposa também. E tem muitas outras pessoas que também fazem parte. E devido a todos esses problemas, devido à situação de cada um individualmente, que às vezes estão passando, sentimos anseios, desejos, frustrações indo embora, né? Mas, se voltarmos nosso coração para o Salvador Jesus Cristo e buscá-lo de todo o coração, poder, mente e força, o Espírito volta imediatamente. A grande diferença entre você ter a companhia do Espírito Santo e uma pessoa que não tem é que você passa por essas provações e elas virão para todos porque fazem parte da mortalidade. Fazem parte da mortalidade. Não importa se você é uma pessoa muito justa ou se é uma pessoa que não quer viver o Evangelho, todos vão passar por provações da mortalidade. Então, aquele que volta o seu coração para o Senhor passa por essas fases da vida de uma forma muito mais suave, mais tranquila, com mais confiança em Deus e em si mesmo. Tem que buscar o Senhor. Uma das coisas que eu vejo assim que mais ajuda você a se aproximar do Salvador é uma oração sincera. Então eu deixo hoje aqui um desafio a todos vocês que me ouvem. Para por um instante, vai lá no seu quarto, num lugar isolado, se ajoelha e ore em voz alta ao Pai Celestial. Claro, se você estiver em casa, no seu quarto, se você está no escritório, não vai ter jeito, né? No trabalho, mas quando chegar em casa, tem a oração agora, nesse momento, no teu coração, mas quando chegar em casa, se ajoelha e ore em voz alta ao Pai Celestial. Fala do que está acontecendo no teu coração, fala dos teus sentimentos, das tuas angústias, das tuas alegrias, das tuas expectativas pela vida, das coisas que você quer realizar. Tenha uma conversa realmente sincera com o Pai Celestial. Feche os teus olhos e imagina que Ele está ali do teu lado, porque Ele está. Ele está. Imagina, imagina se eu e vocês, tão limitados, você está conseguindo ouvir a minha voz através da internet. Imagina o nosso Pai Celestial que tem um conhecimento inimaginável, superior assim. Nós somos tão limitados, mas Deus não é. Ele sabe todos os teus sentimentos, teus desejos. Mas Ele quer que você externe isso. Você fale a Ele e busque orientação. Então esse é o desafio, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. No versículo 37 fala assim: E agora, eis que eu dou a ti, Oliver Cowdery, e também a ti, David Wintmer, o encargo de procurar os 12 que terão os desejos que mencionei. Eu já comentei no começo que quando em maio, ali para maio, mais ou menos de 1829, quando o Joseph recebeu essa revelação para Oliver Cowdery e David Wintmer,
e lembra que posteriormente se juntou a eles Martin Harris, formando assim as 3 testemunhas. Ele diz que eles ficaram incansáveis procurando encontrar esses 12. Maravilhoso, né? Sabe, irmãos, eu tive a oportunidade de servir como presidente de Estado na estaca de Londrina, uma estaca maravilhosa. Nossa, um povo maravilhoso, como eu os amo. E naquela ocasião eu tive a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus teve a oportunidade de chamar, por meu intermédio da presidência da estaca, alguns irmãos para servirem como bispos. E eu quero testificar aqui para vocês, não existe dúvida quando se chama um bispo. A revelação é tão clara. Eu percebi na minha vida que à medida que eu vou amadurecendo, as revelações se tornam mais claras para mim. Devido às experiências da vida que você vai passando, você vai amadurecendo, né? Você vai amadurecendo espiritualmente e emocionalmente, fisicamente, mas espiritualmente você vai amadurecendo. Porém, quando você está na posição de um presidente de destaque, você vai estender o chamado a um irmão, o chamado do Senhor para servir como bispo, existe todo um processo para você chamar esses irmãos. Oração, jejum, e a revelação vem de uma forma assim tão clara que você não tem nenhuma dúvida. E é tão sagrado os momentos que nós temos para fazer esses chamados, estender esses chamados, né? Isso eu queria compartilhar com você. Seu bispo foi chamado pelo Senhor através do seu presidente de estaca, né? Lembra disso. É um chamado de Deus. Vamos lá. Vamos continuar aqui. E por seus desejos, no 38, e suas obras conhecê-los-eis. E quando os tiverdes encontrado, revelareis estas coisas a eles. Lembra que eu falei que eles receberam lá em 829 o chamado, né? As 3 testemunhas para procurar os 12. Daí o Corson foi organizado 6 anos depois, 1835. E daí, numa reunião especial lá com eles, Oliver Cowdery, ele leu essa sessão de Doutrina e Convênios 18, né? Versículo 40. E prostrar-vos-eis e adorareis o Pai em meu nome. E é preciso que pregueis ao mundo, dizendo, deveis arrepender-vos e ser batizados em nome de Jesus Cristo. Porque todos os homens devem arrepender-se e ser batizados, e não só homens, mas mulheres e crianças que tiverem alcançado a idade de responsabilidade, que é 8 anos. Tá? Muito bem. Então, os 12 devem levar essa mensagem de chamar as pessoas ao arrependimento, mudar suas vidas e se aproximarem de Cristo, né? Na verdade. Eu gostaria de mostrar aqui uma foto dos 12. Você sabe quem são os 12 apóstolos do Senhor? Bom, a primeira presidência ela é formada pelo presidente Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks e Henry B. Eyring. São os 3 apóstolos que formam a primeira presidência. Sendo que o presidente Russell M. Nelson é o apóstolo do Senhor que tem mais tempo de ordenação, né, como um apóstolo. E o Senhor estabeleceu na sua igreja, né, que sempre que houvesse o passamento, a morte de um apóstolo, de um profeta, né, que no caso agora nós temos aqui o presidente Russell M. Nelson. Então lá atrás, né, um pouquinho no passado, quando o presidente Monson faleceu, a autoridade automaticamente passou para o apóstolo mais antigo de ordenação, que é o presidente Russell M. Nelson. Um fato aqui que nós deveríamos marcar aqui bem é que o presidente Dallin H. Oaks, ele também é o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, porque o segundo em tempo de ordenação, mais antigo, então primeiro Russell M. Nelson, segundo Dallin H. Oaks. Então eles, com o passamento do presidente Nelson, e nós oramos todos os dias, eu oro praticamente todos os dias eu oro pelos 12, mas praticamente todos os dias eu falo o nome do presidente Nelson, pedindo que o Senhor possa sustentá-lo, ampará-lo e aos 12.
e a primeira presidência, mas um dia vai acontecer o passamento. Se o presidente Oaks sobreviver ao presidente Nelson, o presidente Oaks será o próximo profeta do Senhor para nós, o profeta vivo. Então, não existe disputa, não existe campanha, não existe nada. O Senhor já determinou quem será o próximo profeta. Aqui nós temos, daí começamos agora, ali, aqueles 3 anteriores que nós havíamos mencionado, são os membros da primeira presidência. Agora nós vamos ver os 12 apóstolos. M. Russell Ballard, ele é, depois do presidente Oaks, né, o mais antigo. E ele é chamado como presidente interino do Quórum dos 12. Por que ele é interino? Porque o presidente é o presidente Oaks. Embora o presidente Ballard ele cuida de todos os assuntos do Quórum dos 12, porque o presidente Oaks está na primeira presidência, o presidente é o presidente Oaks, tá bom? Depois nós temos Jeffrey R. Holland e Dietrich F. Uchtdorf, que era membro da primeira presidência até pouco tempo. É interessante quando, por ocasião do passamento a morte, né, o passamento do presidente Monson, o presidente Nelson relatou na conferência que ele entrevistou todos os membros dos 12 e depois orou perguntando ao Senhor quem deveria ser chamado como seus conselheiros. Fantástico, a revelação é contínua, assim, irmãos. Vamos continuar aqui. Depois nós temos David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson. Apenas um assunto assim que é memorável para nós, que somos lá da Estaca, né? Eu não vivo mais naquela região, mas me considero como parte integrante sempre daquela Estaca, Estaca Londrina. Certa vez o presidente Elder Cook, né, o apóstolo do Senhor, foi até a nossa Estaca e fez uma conferência de Estaca. Irmãos, que experiência! Eu fui convidado quando a Estaca completou, né, 50 anos de existência. Então o atual presidente, que é o presidente Marcelo, grande amigo, um homem muito bom, fiel, ele convidou todos os presidentes que já haviam sido presidentes de Estaca lá, isso da primeira Estaca, né, 50 anos da primeira Estaca. E todos os que já haviam servido como presidente de Estaca daquela região foram convidados. Eu estava em São Paulo, então eu mandei um vídeo, né? E naquele vídeo eu falei assim, olha, o ponto alto, né, da nossa adoração como membros da igreja foi a visita do presidente, né, do Elder Cook, porque todos estávamos ali adorando a Deus diante de um profeta, diante de um apóstolo do Senhor. E foi uma experiência, assim, extraordinária. Nós temos tantas experiências sagradas. Minha família foi diretamente tocada por isso e tantas outras com experiências tão sagradas, né? Vamos continuar aqui depois. Depois nós temos Neil L. Anderson. Lembra que o presidente Anderson, né, o Elder Anderson, ele serviu como presidente da área quando ele era uma autoridade geral, uns 70, né? Serviu lá no Brasil. Tive a oportunidade de participar de várias reuniões com ele. É um irmão muito especial. Depois tem Ronald H. Husband. O Elder Husband ele desempenhou assim, um papel assim, muito importante na minha vida, da minha família. Por ocasião do quando ele foi para fazer a mudança lá da presidência da Estaca, na época o irmão Isaías tinha sido chamado para servir como presidente de missão e ele estava sendo desobrigado. E quem veio foi um 70 na época, né, o Elder Husband. E ele que fez o chamado. E foi tão especial, porque tinha uma lista de irmãos para serem entrevistados, e eu não fazia parte dessa lista. E depois eu estava lá no Instituto, na sede, estudando aula, e quando chegou assim, quase no meio-dia, já faltava praticamente a última oração, nós íamos assistir um pequeno filmezinho de 5, 6 minutos, e daí ia fazer a oração para encerrar. Um irmão veio me chamando, olha, o Elder Ramos quer falar com você agora. Eu estava no meio, terminando a aula, eu pedi para um aluno, olha, termina o vídeo e depois faz uma oração. E desci lá, né? Tinha 2 irmãos ainda para serem entrevistados. Eu pedi, olha, eu estou com alunos lá em cima, né, no instituto. Esses irmãos se importam se eu passar na frente aqui? Não, tudo bem.
E daí eu entrei lá e foi uma experiência bem sagrada, porque o Elder Ramos só olhou para mim, né? Disse se eu podia indicar 3 pessoas, indiquei. Ele disse, você pode prestar seu testemunho? Ele não perguntou nada a meu respeito, irmão. Só perguntou se eu podia prestar meu testemunho. E eu prestei o meu testemunho do Salvador. E daí ele agradeceu, eu fui embora. Aí saí lá, ufa, tá tranquilo, né? Daí terminei a aula, fechei o instituto, fui para casa, troquei de roupa rápido. E nós íamos naquele dia, nós tínhamos um aniversário de uma das irmãs lá da nossa ala, muito amiga nossa, né? E eu nunca comentei o nome assim dela publicamente, quase soltei agora, mas não soltei. E daí nós estávamos indo para a casa dela com um bolo na mão, daí toca o telefone, é para você voltar aqui rapidamente. Daí eu voltei de novo para lá, né? E daí fizemos a entrevista, tal. Daí o Adriano perguntou para mim, assim, conversou com minha esposa. E daí ele falou assim, irmão André, você ficaria chateado se você não fosse chamado como presidente de estaca? Olha que pergunta. Você imagina uma pergunta dessa? Daí eu falei assim, não, Adriano, eu estou muito bem, na verdade, eu sabia que o Isaías, né, ia para a missão, então eu já jejuei, orei bastante para não ter esse chamado no meu coração, então estou muito tranquilo, não, pode ficar tranquilo, e saí de lá, né? Daí no carro, voltando para casa, levei uma bronca da minha esposa. Como é que você fala para o controle-geral que você não quer ser presidente de Estado? Não, eu não falei que eu não quero ser, eu só falei que eu não ficaria chateado se não fosse. Foi isso que ele perguntou, né? E daí fomos para casa. Daí chegamos em casa, toco o telefone de novo. Daí voltei e ele estendeu o chamado do Senhor. E foi bem interessante que ele falou assim, olha, irmão André, eu estava entrevistando todos os homens, né? Mas quando você entrou na porta, o Espírito me testificou, este é o homem. Que coisa fantástica, né? Revelação contínua, irmãos. Nossa, estou chegando a ficar arrepiado aqui de falar isso. Revelação contínua, irmãos. Contínuas. Então, você que me ouve, que tem o seu bispo, eu já prestei um testemunho bem forte, meu melhor testemunho sobre o chamado de um bispo. E agora estou prestando testemunho do chamado de um presidente de estaca. Apoia seu bispo, apoia seu presidente de estaca, porque eles foram chamados pelo Senhor. E hoje nós estamos vendo aqui Doutrina e Convênios. E aqui o Senhor está dizendo assim, olha, essa é a minha voz. E às vezes nós não acreditamos nisso, irmãos. O que eu quero testificar a você hoje, que o chamado de sagrado de bispo, o chamado de sagrado de um presidente de estaca, é um chamado de Deus. O chamado de um profeta, de um apóstolo, é um chamado de Deus. As Escrituras, Doutrina e Convênios, aqui é a voz do Senhor. E nós devemos abrir nossos corações e defender essas coisas com humildade diante de Deus. Então, continuando, né, nós já vimos aqui sobre o Elder Neil Anderson, os comentários que fiz também sobre o Elder Ronald A. Husband, e agora temos mais o Elder Gary E. Stevenson. Muito bem. Continuando aqui, os 3 mais jovens apóstolos que nós temos de ordenação é o Elder Daley G. Holland e o Elder Gary W. Gonk. E, por fim, o mais jovem de todos, o Elder Ulisses Soares, que é um brasileiro, foi presidente da área há vários anos no Brasil e serviu muitos anos aqui em Salt Lake, como membro da presidência dos 70. E esses são os apóstolos vivos do Senhor. Vamos continuar aqui. Versículo 41 ao 43. É preciso que pregueis ao mundo, dizendo, deveis arrepender-vos e ser batizados em nome de Jesus Cristo. Porque todos os homens devem arrepender-se e ser batizados, e não só homens, mas mulheres e crianças que tiverem alcançado a idade da responsabilidade. E agora, depois de terdes recebido isto, deveis guardar meus mandamentos em todas as coisas. Eu já tinha lido isso, irmãos. Eu já tinha lido. Mas depois que nós recebemos o batismo, nós devemos guardar os mandamentos e continuar fiel até o fim. Versículo 44. E por vossas mãos realizarei uma obra maravilhosa entre os filhos dos homens,
para convencer a muitos de seus pecados, para que se arrependam e se aproximem do reino de meu Pai. Portanto, as bênçãos que vos dou estão acima de todas as coisas. E depois de teres recebido isto, se não guardardes meus mandamentos, não podereis ser salvos no reino de meu Pai. Eis que eu, Jesus Cristo, vosso Senhor e vosso Redentor, e vosso Deus e vosso Redentor, pelo poder do meu Espírito, disse-o. Amém. Fim da citação. O Senhor utiliza cada um de nós para fazer sua obra. Cada vez que você ajuda alguém, faz um ato de bondade, você está a serviço de Deus. Cada vez que você guarda os mandamentos, você está a serviço de Deus. Cada vez que você convida alguém ou você fala sobre o Evangelho, você está sendo uma luz para o mundo. Você é um instrumento nas mãos de Deus para ajudar na salvação dos filhos de nosso Pai Celestial. E isso os profetas que têm dito, não sou eu, irmãos. E aqui fala assim, se não se arrepender, não vai poder habitar com o nosso Pai Celestial. E talvez você que me ouça deve estar pensando assim, nossa, mas eu estou afastado, eu nem membro da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, a igreja que tem autoridade para o batismo sou. Então eu digo, te arrepende. O que é arrepender, irmão? Muda. Arrepender é vai a Cristo. Convido você que está há mais tempo sem ir na igreja, né, menos ativo, que volte, irmãos. O Senhor está de braços abertos para te receber. Só volta. Alguns talvez tenham cometido alguns pecados mais graves. Eu digo para você, volte. E neste caso, converse com o seu bispo, seu presidente de ramo, para resolver a sua situação e você estar em paz com o Salvador Jesus Cristo, com o nosso Pai Celestial. Aqueles que não são membros da igreja, mas que estão ouvindo este vídeo, eu faço um convite. Venha conhecer mais sobre a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Na descrição do vídeo aqui embaixo, né, tem mostrar mais, você clica ali, e eu falo um pouco, escrevi algumas coisas ali, né? Logo, quase no começo ali, tem ali, quer receber gratuitamente um livro de Mórmon? Clica ali. Daí tem um formuláriozinho, preenche, coloca o endereço e vai ser enviado para você gratuitamente, sem nenhum compromisso, um livro de Mórmon. O livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo, que junto com a Bíblia testifica que a salvação é só através de Jesus Cristo. Lembra, o livro de Mórmon é a história dos povos que viveram aqui nas Américas com seus profetas que testificavam do Salvador e viviam o Evangelho. E nós estamos convidando para receber esses testemunhos que Deus vive, que é real. E eu gostaria de encerrar, então eu vou fazer assim, eu vou prestar o meu testemunho e depois disso vai entrar logo depois um vídeo na sequência em que eu estou colocando o testemunho do presidente Russell M. Nelson, o profeta vivo do Senhor. Preste bem atenção nas palavras desta testemunha especial de Cristo. E na descrição ali do vídeo, se você quiser, logo ali depois tem testemunha especial, tem um link, você clica, vai abrir no site oficial da igreja, e lá daí tem todos os apóstolos, você vai clicando e você vai poder ouvir um vídeo com testemunho de cada um deles. Que coisa extraordinária, né? Então eu vou prestar o meu testemunho, eu presto meu testemunho que eu sei que Jesus Cristo vive. Meu maior testemunho do que o Salvador vive é que eu posso sentir a expiação na minha vida. E eu sei que Ele vive. Que Ele é o nosso Salvador e nosso Redentor. E presto meu testemunho que José Smith é um profeta de Deus. E que os profetas que o sucederam são profetas verdadeiros, vivos do Senhor. E que o presidente Nelson é o profeta do Senhor para os nossos dias. E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido você a abrir teu coração e tua mente para ouvir o testemunho do profeta. Vamos lá.
Sempre que venho a esta grande cidade de Jerusalém, renovo minha reverência a Ele, que tornou esta cidade santa. Sob a direção do Pai, Jesus, o Cristo, foi o Criador deste e de outros mundos. Ele era Jeová, o Deus do Velho Testamento. Jesus era o prometido Emanuel, conforme profetizado por Isaías. Há mais de 2000 anos, o Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém, perto daqui, como o Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso. Jesus foi o único homem perfeito sobre a terra. Na época do Novo Testamento, Jesus estabeleceu sua igreja, edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Ele curou os enfermos, fez os coxos andarem, os cegos verem e os surdos ouvirem. Ressuscitou os mortos, mas permitiu que sua vida fosse tirada para que a ressurreição fosse real e a vida eterna fosse possível a toda a humanidade. Foi aqui em Jerusalém que o Salvador viveu seus últimos dias na mortalidade. Estou em pé no Monte das Oliveiras. Aqui, aos pés do monte, Jesus veio ao jardim do Getsêmani. Ele veio para se submeter à vontade de seu Pai e se oferecer como sacrifício pelos pecados e pelas fraquezas, pelas dores e pelos fardos de todos os que ainda viveriam. Naquele jardim, as azeitonas eram prensadas sob grande peso, a fim de extrair delas o precioso azeite. Da mesma maneira, Jesus foi literalmente prensado pelo peso dos pecados do mundo. Lá, ele suou grandes gotas de sangue, o azeite de sua vida, que verteu por todos os poros. Não muito longe daqui, há uma colina chamada Gólgota, que significa caveira, simbolizando a morte. Lá na cruz, o Salvador do mundo foi levantado. Ele deu sua vida como parte de seu sacrifício expiatório. Sua ressurreição subsequente, a vitória triunfal sobre a morte, está registrada nas Escrituras Sagradas. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Por ter o Salvador oferecido a si mesmo como expiação infinita, você e eu temos a oportunidade, o privilégio de sermos perdoados quando nos arrependemos e de buscá-lo para que cure nosso coração, que nos dê forças para vencer nossas fraquezas e nos ajude naquilo que simplesmente não conseguimos fazer sozinhos. Em virtude de sua oferta transcendente, Jesus também nos deu o dom da imortalidade e a oportunidade da vida eterna ao proclamar: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Outro testamento de Jesus Cristo vem da América Antiga, onde Deus, o Pai, apresentou seu Filho aos nefitas, declarando: Eis aqui meu Filho amado. Ouvi-o. Os profetas modernos também deram testemunho dele, inclusive esta declaração do profeta Joseph Smith. E agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho último de todos, que nós damos dele, que ele vive. Também declaro que Jesus Cristo vive, que sua igreja foi restaurada na terra, completa com seu poder e sua autoridade, com apóstolos e profetas, e com ordenanças e convênios essenciais. Em um dia futuro, o Senhor retornará a esta terra santa, e a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente a verá. Então ele dirá as seguintes palavras: Fui ferido na casa de meus amigos. Eu sou aquele que foi levantado. Eu sou Jesus que foi crucificado. Eu sou o Filho de Deus. Então todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo.
Testifico que Ele é o Cristo vivo, nosso Senhor e Salvador, nosso exemplo, Redentor e Juiz. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, irmãos e irmãs. Tenham uma ótima semana, um ótimo dia. E foi um prazer estar com vocês hoje.